Evangelho de João, capítulo de número 1, verso de número 1, por gentileza. Tem alguém perto de você? Abençoa essa pessoa linda aí, diga assim, ó, você vai ser muito abençoado pela palavra de Deus, amém? Começamos uma série hoje, né, queridos, que deve ter umas 12, 13 mensagens. É óbvio que não dá para passar tudo num dia, impossível, mas gradativamente nós vamos conversar sobre esse milagre que tem o tema, né? E o verbo se fez carne. Bota o tema para a gente aí, Darcy, por gentileza. Sua linda voz, por favor. Vamos lá, vai. É uma série, né? Mas é o tema. Vamos lá, vai. O verbo que... João capítulo 1, verso de número 1, querido. João, ele é o João evangelista, é o mesmo João apóstolo, o mesmo João do primeiro João, é o mesmo João do segundo e terceiro João, o mesmo João do Apocalipse, tá bom? Mas esse comentário é para outro dia, eu quero só que você se ligue em quem ele é. João 1, verso número 1. A visão de João é uma visão assim muito particular, tá? Dos outros evangelhos que nós vamos daqui a pouco comentar. Olha o que ele vai dizer. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Vocês, no 2, vamos lá, vai, ó. Ele... Eu vou ler ímpares, vocês os pares, por gentileza. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. 4, vocês, ó. Verso 5 diz assim: a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Vocês, vamos lá. Este veio como testemunha para testificar a respeito da luz, para que todos viessem a crer por meio dele. Vocês, vamos lá, vai. A verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina toda a humanidade. Vocês, vamos lá, 10, ó. O verbo... Verso 11 diz assim: veio para o que era seu e os seus não o receberam. Verso 12, olha o milagre aí, vamos lá, vai. Mas deu-lhes o poder, a saber... A gente vai acabar no 14, vamos ler 13 e 14 juntos, por gentileza. Vamos lá, vai. Os quais não nasceram nem da vontade, mas de Deus. Verso 14, ó. E o verbo e habitou, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória. Ele viu literalmente, nós só podemos ver espiritualmente. Senhor Deus, obrigado por tudo, obrigado por esse dia, pela vida dos seus filhos, por essa série que tenho certeza que vai ser extremamente educadora e elucidativa. Fala conosco, Pai. Nós precisamos aprender cada vez mais a compreender qual é o nosso papel na sociedade, em termos de transmitir a presença de Jesus. Nos ajuda, em nome de Jesus, povo de Deus, diga. Mais uma vez, toque alguém, diga, irmão, seja abençoado pela palavra. Sente-se, por gentileza. Amém, queridos? Nós vamos fazer uma jornada, queridos, nesse livro de João e entender, né, o âmago do livro dele, sobre a maneira como ele escreveu e viu o Evangelho. João tem uma visão diferenciada de Jesus. Ele tem essa visão diferenciada não só porque conheceu o seu ministério na terra, mas porque também ele viu Jesus glorificado no Apocalipse, né? Esse mesmo João é o mesmo que foi enviado preso pelo governo romano para a ilha de Patmos, que era chamado de uma ilha prisão. Eu não posso entrar nesse contexto, tá? Eu não vou pregar sobre Apocalipse, mas é o mesmo. Em comparação com outros evangelhos, eu vou ler algumas coisas para poder não esquecer, porque é um tema rico, mas também complexo, então eu peço sua atenção. Em comparação aos outros evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, o de João destaca-se especialmente por centrar-se no ministério de Jesus em Jerusalém. O autor desse evangelho, que é o próprio João, escreveu esse valioso livro para nos dar e nos mostrar a singularidade da natureza da pessoa de Jesus, seu caráter, sua personalidade e sua deidade. Hoje eu peço ao Espírito Santo que
que fale muito ao seu coração em nome de Jesus. Que você seja edificado pela essa palavra e que o Espírito Santo mostre a você o que verdadeiramente é saber o significado do que o Verbo se fez. Primeiro ponto, vamos falar um pouquinho do Evangelho de João, está aqui. Você que está anotando aí, anote por gentileza, falando do Evangelho de João. Sua voz me abençoa. Vamos lá, vai, ó, falando do... Primeira coisa que a gente tem que entender, tá? Eu preciso que você tenha um pouquinho de paciência, porque toda a matéria, por exemplo, que é dada numa faculdade de teologia, num seminário, antes de a gente chegar na parte prática, tem a parte teórica. Porque se você não entender a teoria, você nunca vai entender a prática, queridos. Quando você entra para a autoescola, tu já não entra metendo a mão no volante e dirigindo não, né? Tu vai para onde? Tu vai passar de aula fazer o quê? Aquela aulazinha da prova do Detran, né? Quem é que fez? Quantos pontos você... Quem fez os 30 pontos da aula do Detran aí? Passou na provinha aí, fez os 30? Eu fiz os 26 aí. Quem fez 26, 25, 24? Deixa eu ver aqui. Quem passou raspando aí? 21. Quem já foi reprovado nessa provinha aí? Alguém foi reprovado? Porque ela é uma provinha bobinha, né? Só Jesus, né? Aí entra para a direita, né? O cara vai para onde? Vamos lá, vai. Aí não dá, né? Tem problema aqui. Autoria e data. O apóstolo João é o autor do Evangelho que leva seu nome. A confirmação da sua autoria encontra-se no próprio texto. João ele vai fazendo algumas revelações e vai ao mesmo tempo mostrando para nós a caminhada das revelações que ele recebeu do Espírito Santo naquele momento em que ele estava ali. Claro que nenhum deles ainda tinha o Espírito Santo, mas depois, com discernimento, você tem que entender o seguinte, olhe para mim, nenhum desses apóstolos tem o Espírito Santo ainda. Por que não tem o Espírito Santo ainda? Sabe me explicar? E se alguém te para na rua e te perguntar isso? Por que quando Jesus andava na terra, os apóstolos não tinham o Espírito Santo? Você sabe responder? É simples, querido, né? Você lembra que ele falou? Ele só virá se eu o quê? Eis que eu não vos deixarei órfão. Quando ele fosse arrebatado, eles receberiam o quê? Deu para entender? Diga amém, querido. Esse batismo acontece lá em Atos 2, tá? Mas isso aí é outro dia, tá? Não posso me prender aqui agora. João capítulo 21, verso 20. Bota para mim, Darcy. João 21, 20. Você me abençoa com a sua voz, por gentileza? João capítulo 21, verso 20. João 21, 20. Vamos lá, me ajuda, vai. Eu preciso de vocês, vai. Então... Espera aí, só um minuto. Quem é o discípulo a quem Jesus amava que está se referindo aqui? Você repara que ele não se auto-identifica? Mas esse foi o treinamento, foi bom, né? Mas solta essa voz aí, vamos lá, vai. Então, viu que o discípulo a quem Jesus amava era o mesmo que na ceia havia se reclinado para perguntar: Senhor... Esse discípulo teve uma experiência direta com Cristo. Ele teve, Terezinha, o privilégio de botar a cabeça onde mesmo, hein? Gente, quem gostaria de ter esse privilégio aqui, gente? Ficar ali, né? Isso é uma coisa espetacular, gente. Pula para o 24 aí, vamos lá, vai, 24, vai, eu preciso de vocês, me ajuda, vai, ó. E que as escreveu, e sabemos que o seu testemunho... Quem é esse discípulo aqui? Olha o 25, vamos lá, de novo, vai. Ele nunca se auto-identifica, gente, né? Eu acho que ele se achava tão miserável que ele nem dava o nome dele mesmo, né? Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus, se todas elas o quê? Uma por uma, penso que caberiam os livros. João é o único que diz isso aqui, tá? Olha como é que existem muitas particularidades nos evangelhos. Ele está dizendo para a gente que Jesus fez outros milagres que não foram registrados. Não havia internet, não tinha celular, ninguém tinha o iPhone para poder registrar, não tinha nada, foi só o que viu. Eles são testemunhas vivas, que já morreram. Você sabia, por exemplo, né, historicamente,
Todos os apóstolos de Jesus, João foi o último a morrer, você sabia disso? E o único que morreu de quê? Velhice. Salvo me engano, queridos, quando eu li, sobre a história dos apóstolos, ele morreu ali uns 100 anos mais ou menos. Ele era o último vivo que havia estado pessoalmente com Jesus. A igreja tratava ele com amor assim imensurável, mas todo ser humano morre. É como a semente, tem que partir, não tem jeito, só germina sem morrer. E ele partiu, mas ele era tratado porque ele era uma sumidade, era o único que sobrou vivo e que morreu de doença, morreu de velhice. Acredita-se, por exemplo, que o Evangelho de João tenha sido escrito por volta, isso não existe provas cabais, tá, queridos? Existem teorias. O livro de João foi escrito entre os anos 80 e 90 depois de Cristo, tá? Esse evangelho não foi escrito imediatamente assim que Jesus foi arrebatado, tá bom? Então são coisas que a gente vai estudando, aprendendo, ensinando e passando. Outra coisa, a expressão, porque existe a expressão que na nossa Bíblia em NA está, o verbo que se fez o quê? Em outras expressões também fala sobre verbo divino ou palavra que se fez carne. Depois você vai entender por que esse termo é colocado desse jeito, tá bom? O propósito desse evangelho aqui, o evangelho de João, tem um dos propósitos de levar o leitor a crer que Jesus é o Cristo, Filho de Deus. Fale comigo assim, Filho de Deus, vamos lá, vai, Filho de... Ao crer, quando você encontra na vida de Jesus, o Senhor e o Salvador. João tinha essa preocupação de transmitir essa imagem, de que Jesus era o Deus vivo. Olha isso aqui, gente, João capítulo 20, verso 31, bota 20 e 31 para mim, querido, João 20 e 31, vamos lá, queridos, me ajuda com a sua linda voz, vamos lá, vai, esses porém o que foram? Creio que Jesus, o Filho, e para quê? Ele tinha uma preocupação de transmitir essa imagem. Uma outra coisa interessante que a gente vê, querido, é o seguinte, ele fala que quando ele faz essa apresentação do nome de Jesus, porque ele é o único que vai dizer o seguinte, João capítulo 1, verso de número 1, vai lá para mim, por gentileza, vamos lá, no princípio o quê? E o verbo o quê? E o quê? Olha, quando ele faz a citação do verbo, ele está citando alguém que tem o poder de falar, e no seu poder de falar tem o poder de criar. Deu para entender isso? Diga um amém, querido. Existe um outro texto que é correlato a esse, tá? Nesse trecho aqui, por exemplo, ele vai apresentar Jesus como verbo, o verbo que se fez o quê? Carne. Se nós pudéssemos fazer uma interpretação desse texto, a gente não pode mudar o texto, mas pode interpretar o texto. A gente não pode mudar a Bíblia, mas pode procurar entendê-lo. Ele está dizendo que Jesus, o Deus vivo, se encarnou e se fez homem para vir pregar o Evangelho no mundo. Existe uma situação muito importante para se entender aqui. Por exemplo, isso aqui, vamos lá, estudo de seminário, faculdade de teologia. Você é o aluno de teologia, lá no 4º, 5º, 6º período. Uma pergunta lógica, Ana Paula: ele poderia ter vindo como Deus e pregado o seu evangelho, sim ou não? Vamos lá, aula de teologia, vocês não querem fazer faculdade de teologia, não é verdade, né? Não é isso mesmo, né? Olha a pergunta: ele poderia ter pregado o evangelho que ele pregou em forma de Deus? Como Deus? Poderia ou não poderia? E por que não fez? Luciana, você que é teóloga, por que ele pregou em forma de homem e não em forma de Deus na terra? Hã? Ah, tá. Mas ele era Deus homem ou homem Deus? Mas se ele era Deus, não veio como Deus e veio como homem porque era homem? Me explica isso.
era necessário que ele viesse como homem. Porque eu tenho certeza que Satanás hoje lançaria a seguinte dúvida no nosso coração: ele venceu tudo porque ele nunca ocupou, ou nunca teve, ou nunca fez, ou nunca foi a formação de um homem para que fosse tentado e vencesse todas as coisas. Se lembra quando ele, como homem, está diante de Pilatos? Ele diz assim: você não tem poder para tirar a minha vida, mas eu a dou. O primeiro homem havia falhado. Quem é o primeiro homem? E agora quem é o segundo homem que vai redimir a humanidade? Está dando para entender já? Que era preciso? Agora, enquanto homem ele era Deus? Vamos lá, vamos melhorar o raciocínio aí. Quem está entendendo aí? Levanta a mão. Quem não está entendendo? Quem está dormindo? Levanta a mão. Graças a Deus, todo mundo acordado. Era necessário que ele fosse homem. O primeiro homem caiu, o segundo homem venceu. Ele era 100% Deus e 100% o quê? Ele venceu Satanás em forma de homem para dizer para o homem: eu venci, vocês vão vencer em nome de Jesus. Como é que é mesmo? E posso todas as coisas naquele que... Deus escolheu você para ser o embaixador dele nessa terra, mesmo sabendo que você é falível, mas você pode vencer Satanás, porque você tem o poder do Espírito Santo em você hoje. Mas eu sou homem e mulher, não interessa, Jesus venceu, você vai vencer. Tem um vencedor aí perto aí, fala assim: eu e você somos mais que vencedores em nome de Jesus. Agora a gente pode falar sobre a natureza de Jesus. Olha isso aqui, gente. Apesar do Evangelho de João sublinhar de forma clara a dimensão divina de Jesus, o apóstolo também aborda a sua natureza humana. Olha o que ele vai dizer, gente. João 8,39. Vamos lá, bota para mim, João 8,39. Eu preciso de vocês, tá? Vamos lá, vai. Então lhes disseram, vamos lá, vai. Nosso Pai, se vocês fossem filhos de Abraão... Eles se achavam muito especiais, queridos. Nós somos filhos de Abraão. Olha o 40, vamos lá, vai. Mas agora, a mim que lhes falei a verdade, que ouvi de Deus. Sabe o que ele disse para esses judeus aqui? Eu sou o filho de... Mas ele estava vendo ele encarnado. Eu falei: impossível, para eles era impossível aquilo. Sabe por quê, querido? O homem natural não pode conceber as coisas de Deus. Se eu disser para você que aqui tem homens e mulheres salvos, quem pode dar glória a Deus aí? Vamos lá, vai. Mas isso é porque você merece? Não. Você é salvo pelo quê? João 9,11. Vamos lá, vai. 9,11, por favor. Eu preciso de vocês, tá, gente? Solta essa voz aí, pô, vai. Ele respondeu. Vamos lá, vai. O homem... passou ao tanque de Siloé, então fui. Se lembra quando aquele cego é indagado? Não, quem te curou? Eu não sei, eu só sei que um homem me tocou. Como ele era cego, ele não podia identificar se era Deus ou era o homem, mas era o homem porque ele sentiu o toque das mãos daquela pessoa. Então era uma preocupação de João transmitir não só a deidade de Jesus, mas a humanidade de Jesus. Ele tinha essa preocupação, né? Isso é uma coisa que João focava muito, na divindade de Jesus. O livro dele vai deixar claro que ao mesmo tempo que ele é Deus, ao mesmo tempo ele é o quê? E uma outra coisa que a gente vê no livro de João, assim, são as suas afirmações de que aquele Deus homem é homem Deus, e que aquele homem Deus é Deus homem. Talvez você diga assim: meu Deus, o pastor está parafraseando. Não, querido, é para você entender. Mesmo sendo homem, ele era Deus e ele fazia milagres espetaculares. O livro de João tem centenas dali lançados de milagres. Vou citar alguns. Por exemplo, a cura do homem coxo, lá no tanque de Betesda. João 5, capítulo 5, 1, 9. Tem também a transformação da água em vinho. Inclusive, lá em João 2, as bodas de Caná da Galileia. Só João registrou esse milagre, tá? Nenhum outro evangelho tem. Alguém lembra das bodas de Caná da Galileia? Quem transforma o quê? Água
tá? A alimentação de mais de 5.000 pessoas pela multiplicação dos pães e peixes, João 6, 1, 14. Tem tantos, não posso me prender, mas esse daqui é sublime. Ele lá em João 11 registrou o quê? A ressurreição de quem? A ressurreição de quem mesmo, hein? Lázaro. Vamos falar um pouquinho de Jesus, o verbo de Deus. 2, bota para mim, vamos lá, vai querido, por gentileza. Falando de Jesus, o verbo de Deus. Vamos lá, vai, falando de Jesus, o verbo de Deus. Alguns pontinhos importantes. Primeiro, a revelação que ultrapassa o passado. Escute, quando João escreveu o capítulo 1 do seu evangelho, quando ele faz a citação, vamos ler para você lembrar, né? Porque a nossa memória, né, seletiva, às vezes a gente esquece, não é verdade? Eu, por exemplo, eu de vez em quando esqueço algumas coisas. Quem está com probleminha de memória aí? Levanta a mão, vamos lá, vai. Outro dia eu saí de casa e esqueci a chave, tive que voltar. Outro dia a pastora foi num comércio, Rio das Ostras, esqueceu a bolsa, tive que voltar para buscar. Ainda bem que não tinha dinheiro, né, pastora? Né? Senão a gente estava perdido, né? Quem já perdeu dinheiro aí dentro de casa? Vamos lá, vai. E quando achou, ficou feliz. Vamos lá, vai. Você fala assim, meu Deus, um dinheiro no bolso. Isso é um milagre, mas é o teu dinheiro mesmo, né? Quem já perdeu dinheiro? Já perdeu dinheiro? Vamos lá. Você fez a alegria de alguém, né? Foi um dia triste, não foi? Hoje perder dinheiro, querido, né? Quase perder a vida, né? Você paga a conta, né? Agora, quem já achou dinheiro, hein? Quem já achou dinheiro, gente? Eu já achei R$100 no shopping, querido. Nem sabia se estava sendo gravado, meu irmão. Quando eu vi aquela coisa na fila, foi na Renner aquilo, pastora? Foi na Renner? Foi, né? Eu cheguei assim, né? Aí a pessoa passou, estava lá o dinheiro. Eu falei, gente do céu, não é possível. Eu estava aqui, o dia eu estava ali, eu fiz assim, ó. Dinheiro, rapaz, porque a gente dá até salto com 54 anos de idade, meu querido. Tá pensando o quê? Eu fiquei ali meia hora, e a mulher está lá fora. Esse homem está demorando, porque eu entro e saio de loja igual um foguete, né? Que é uma estratégia. Maridos, olhe para mim, né? Maridos, quanto menos tempo você ficar na loja com a tua mulher, melhor é, querido, né? Porque quanto mais tempo ela fica, né? Mais ela vê as coisas, não é verdade, né? E vê tudo, toca tudo, pega 50 peças de roupa, né? Vai lá para o provador, ninguém, não presta nenhuma, não é verdade, né? Se bobear, eu deixo ela no shopping em Cabo Frio, eu vou até Niterói e volto, ela ainda não separou a roupa que ela quer, querido, né? Aí eu fiquei lá um tempão, quando eu vi assim, né, e tal, né? Ninguém voltou, né? Eu clamando ao Senhor que ninguém volte, em nome de Jesus, né? Aí eu vi que era de verdade, falei, peguei. E ela feliz, né? Porque eu tinha pago algo que era 100 e pouco, achei R$100, tomei prejuízo nenhum, não é verdade? Né? Jesus é bom demais, rapaz, né? Que bom, né? Gente, segunda-feira vocês vão achar dinheiro, eu tenho certeza, sabia? Quem vai achar dinheiro aqui segunda-feira? Vamos lá, você vai, querido, né? Isso, trabalha que você vai receber no teu salário, tá? Na rua tu não vai achar não, querido, só se Deus permitir. Olha só isso aqui, João 1:1, vamos lá, vai, me ajuda aqui. Vamos fazer aqui uma comparação para você entender um negócio interessante aqui. Vamos lá, vai, ó. No princípio... Repare, por exemplo, que essa referência está muito alinhada com uma outra na Bíblia, que provavelmente, a gente não pode dizer cabalmente, pode dizer provavelmente, João tenha se inspirado nesse livro que você vai ler aqui. Guardou isso aqui? Vamos de novo, olha aqui, dorme não, crente, vamos lá, vai, no princípio... Vou te fazer uma ponte aqui agora para tu ver. Eu tenho certeza quase que absoluta. Eu não posso provar. Quem dera que eu pudesse provar, mas não posso. Mas dá para a gente alinhar. Ele se inspirou nisso daqui, ó. Olha isso. Eu não sei se você já fez essa comparação. Vai fazer agora comigo. Gênesis capítulo 1, verso número 1. Vamos lá, vai. Olha isso aqui. No princípio... Olha o 2. Vamos lá, vai. 2, ó. A terra... Havia trevas, o quê? E o Espírito de Deus o quê? Faz o seguinte, bota na revista atualizada, Gênesis 1:1, vai ficar melhor. Já até passou de onde eu queria. Bota aí na RA. Vai ficar melhor de entender. Aí você vai conseguir comparar. Gênesis 1:1 na RA. No princípio... Aí você vai ver o seguinte, no princípio Deus criou o quê?
Ele usou o poder do quê? Da sua palavra. Palavra também tem o simbolismo do verbo, porque o verbo é uma palavra o quê? Falada. Repare que lá, por exemplo, em João 1, ele fala no princípio. Aqui aparece o que também? No princípio. Então a gente pode aqui mensurar uma coisa: o mesmo Deus que estava naquele princípio é o mesmo Deus que agora se encontra nesse princípio. Posso falar uma coisa para você? O mesmo Deus que estava lá no princípio do Gênesis, que se apresentou em João, está aqui nessa manhã. Como assim, pastor? Ele está dentro de vocês hoje, através do Espírito Santo. Tem alguém aí perto de você? Diga assim: eu e você somos o templo do Espírito Santo, amém? Se ele estava lá, se ele estava aqui, se ele está em você, então ele é um Deus infinito. Não tem começo, não tem meio, não tem fim. Uma vez me perguntaram, né, quem criou Deus? Deus não precisa ser criado, ele sempre existiu. Olha como é que ele preparou esse planeta para a gente, por exemplo. Existem outros planetas orbitando aí, né, da nossa constelação chamada Via Láctea, né? Nenhum deles tem capacidade de receber o ser humano. Talvez o único que passe perto é Marte. Mas para você chegar em Marte e colonizar Marte, vai levar um monte de anos para chegar lá. Ah, Marte é logo ali. É mesmo, querido. Estuda ciência. Eu não me lembro muito bem agora não, mas leva um monte de anos para chegar lá. Nessa manhã, o Espírito Santo revela para você uma coisa: eu escolhi você como morada do meu Espírito. O mesmo Deus do princípio que estava aqui, está aqui essa manhã, hoje diz: eu moro na sua vida. Tem uma morada do Espírito Santo aí perto de você. Toque nessa pessoa e diga assim: você e eu somos morada do Espírito Santo. Olha isso aqui, gente, né? Escute, assim, muito além do passado, desde o princípio o verbo já existia com Deus e estava com Deus. Não é à toa que a gente lê João 1, bota João 1 de novo, que fala de princípio, lá também fala. Vamos lá, vai, João 1. Olha isso aqui: no princípio era, e o verbo o quê? E o verbo? Por que o verbo estava com Deus e o verbo era Deus? Porque ele verbalizou para existir as coisas. Ele falou o seguinte: para acontecer a luz, haja o quê? Ele diz o seguinte, né? Que haja terra, que haja mar, que haja a vida dos animais selvagens, aquáticos, seja o que for. Esses seres foram criados por Deus. Não vou entrar na questão da alma dos animais, tá? Que isso aqui é outra coisa que a gente voa. A gente tem que seguir, tá? Mas a alma dos animais não é como a alma de um ser humano, tá? Só para contextualizar. 2, a natureza fundamental do verbo, né? Olha só, eu vou ler, preste atenção, por favor. Tal como Deus é eterno, também o verbo é eterno. Mais adiante na Bíblia, vemos em Apocalipse João descrevendo o verbo como alfa e ômega. O mesmo João que viu ele sendo crucificado, morto, ressuscitado e sendo, né, elevado aos céus, agora vê ele glorificado. Rapaz, esse camarada teve uma experiência espetacular. Ele o conheceu como discípulo, foi discipulado, viveu o seu ministério, sofreu a agonia da morte dele na cruz, viu também sua ressurreição. Jesus andou na terra, querido, durante muitos dias depois de ressuscitado. Ele não pegou, apareceu e foi embora, não. Eu não lembro muito bem agora o número de dias que ele estava por aqui, mas ele andou muitos dias, mais de 50. Muita gente viu. Dizem, inclusive, os historiadores, que mais de 500 pessoas viram esse milagre de conhecer e ver o Cristo glorificado, o que subiu, mas também o ressuscitado que andava pela terra até ele ser arrebatado. Vamos lá, Apocalipse capítulo 1, verso número 8. Olha como é que João vai ver ele aqui agora. Apocalipse 1, 8. Ele está vendo Jesus falando e verbalizando com ele, tá? Porque ele vai receber a revelação e vai receber a autorização para escrever a revelação. Aí olha como é que Deus se apresenta para ele, o mesmo que ele conheceu lá. Agora ele está vendo ele glorificado. Eu sou, me ajuda aqui, vamos lá, vai. Eu sou o quê?
Assim conforme então o seu evangelho, o evangelista apresenta Jesus agora, ele chama Jesus de Logos de Deus. A palavra Logos, de origem grega, também conota, né, para a gente o quê? Tem a conotação de verbo, tá? Só que nós vamos falar aqui, no caso aqui, de uma expressão que está em grego. O Logos é visto como a palavra criadora de Deus, a razão e o princípio ordenador do universo, que é identificado em Jesus no Novo Testamento. Ou seja, a palavra encarnada que habita entre os homens, portanto, enquanto verbo encarnado, simboliza o Cristo, que é reconhecido por muitos e adorado por todos eles como Deus vivo. Então Jesus é o verbo, no grego é o Logos, é o Deus vivo, que hoje habita em mim e em você. É o mesmo de ontem, é o mesmo de hoje, o mesmo será o quê? Ele está aqui hoje, está aí dentro de você hoje. Ele habita em você hoje, em nome de Jesus. E você tem que entender todo esse significado, tá? Porque isso aqui tem um conceito muito importante, que você vai entender já já. 3, olha só, no princípio era o verbo, é aqui, para mim, tá? Não bota aí não. Volta lá em João 1, vamos lá de novo. Deixa eu extrair mais um raciocínio daqui. Mais uma vez, sua linda voz, vai. No princípio... O verbo aqui significa palavra. O Deus que criou todas as coisas tinha o poder da palavra. Jesus tinha o poder da... Vamos lá, vai. Jesus tinha o poder da... Como Deus, tudo o que Ele determinasse aconteceria. A gente consegue conotar isso daqui e tentar mostrar assim de maneira mais clara o seguinte. Lá em João 11, quando acontece a ressurreição de Lázaro, ele está ali diante de um local onde pessoas eram, né, porque os judeus não, pelo menos, né, a grande maioria deles não tinha o costume de enterrar pessoas no chão. Ele colocava essas pessoas ou em cavernas ou em lugares determinados onde eles não ficavam no chão, elas ficavam sobre tábuas de pedra, essas coisas. Eles fechavam esses lugares, eram tumbas. Então provavelmente Lázaro foi levado para um lugar parecido com esse, e Jesus ele vai até aquele lugar onde ele está enterrado. Ele vê todo o sofrimento da Marta, da Maria, todo mundo chorando, ele também chora, e ele vai para a frente da tumba, manda tirar a pedra, e ele vai dizer o seguinte, nós estamos falando do verbo encarnado, o Deus vivo, que tinha o poder da palavra. Está dando para entender o raciocínio? Diga amém. Como é que ele grita para o Lázaro? Vamos lá, vai, ó. Vamos lá, vai. Você tem que entender o poder da palavra, senão você não vai acompanhar o raciocínio. Vamos de novo, ó. Lázaro o quê? Ele podia dizer só vem para fora, por exemplo? Era o suficiente dizer só vem para fora? Era o suficiente? Era ou não era? Era ou não era, gente? Era. Mas por que ele vai dizer especificamente o nome do Lázaro? Nós estamos falando daquele que tem o poder da palavra. Ele sabia quem ele era, enquanto aqueles ali ao redor achavam que ele era, duvidavam de quem ele era. Ele vai dizer o seguinte para o Lázaro: Lázaro o quê? Se ele dissesse só vem para fora, outros mortos ao redor levantariam. Quem crê nisso aqui? Por causa do poder da sua... Você tem ideia do poder da sua palavra na sua boca? A sua palavra pode edificar uma vida, mas a sua palavra também pode o quê? Destruir uma vida. Hoje é dia das mães, né? Comercialmente, dia de mãe é todo dia, mas a gente não pode deixar de dar a primazia para a mãe hoje. Por exemplo, um filho, ele tem o poder de edificar a vida de uma mãe, quando ele diz assim: mãe, eu amo, mas também ele pode destruir a mãe, dizendo assim: eu odeio você, nem sei por que você me botou no mundo. Deu para entender o poder da palavra? Quem tem filho que cresce é ingrato, cara, ele esquece até que a mãe existe. Não faça isso, querido. Quando você faz isso, sendo cristão e crente, que o cara que está no mundo, ele não conhece o Evangelho, eu não posso mensurar essa palavra para ele, mas para quem você que é crente como é que é mesmo, né? Obedecer o teu pai e a tua mãe, para que os teus dias o quê? Muitas das vezes o cara não obedece pai e mãe, mas ele quer ser abençoado.
Ele não honra pai e mãe e quer ser honrado por Deus. Essa é a nossa sociedade hoje. Uma sociedade desvirtuada da verdade. Hoje, em nome de Jesus, que o Deus vivo, que tem o poder da palavra, possa usar a sua boca, para que através da sua palavra, vidas sejam edificadas. O poder da palavra que sai da sua boca pode trazer vida, mas pode trazer morte. Que você seja instrumento de vida. Você vai ser instrumento de vida na vida de alguém essa semana? Diga amém, querido, né? Estende a mão sobre os seus irmãos e diga assim: instrumento de vida em nome de Jesus, amém? Então, para a gente matar essa parte e ir para a terceira e última, vamos entender aqui um raciocíniozinho para ficar bem claro, né? Hoje está sendo um pouquinho mais didático, tá? Por isso que eu peço um pouco da sua paciência. A frase "o verbo se fez carne" sugere a humanização de Deus, que passou a viver entre os homens. Ficou claro isso, amém, queridos? Terceiro aqui e último, para a gente caminhar e fechar, vamos lá, 3. Vamos lá, bota para mim. Falando da encarnação do verbo, vamos lá, eu e você, me ajuda, vamos lá. Falando da... alguns pontos distintos. Primeiro, a manifestação do verbo e a luz do mundo. Olha isso aqui, eu vou ler, preste atenção. João identifica Jesus como o Criador de todas as coisas, mediado pelo Pai, através do poder da sua palavra. E ele mensura isso lá no início de João 1. Bota João 1, mas bota o 2 agora. Solta a sua voz aí, querido. João 1, verso 2. 2 e 3, vamos lá, vai, ó. Ele estava o quê? 3, me ajuda, vamos lá, vai. 3, vamos lá, vai. Toda... E sem ele... Tudo que foi criado, então, foi criado pelo poder do quê? Da palavra, o verbo. Aí ele reconhece, estava com Deus lá no início. Agora ele se alegra, agora está com a gente. Está no nosso meio. Ele está aqui hoje, por exemplo. Você está sentindo essa presença gloriosa? Diga amém, querido. É muito triste, querido, quando a gente vê que as pessoas, hoje no Evangelho, pobre e barato que está se vivendo aí fora, ela só sente a presença de Deus quando vê alguém rodando e profetizando, querido. Vê o cara andar pela parede, nem sabe se é Deus que está fazendo aquilo ali. Muito triste, querido. Posso te falar uma coisa? Não existe nova revelação, que nem estava falando para esse menino aí agora. Não tem esse negócio de um novo profeta, tudo está na palavra, foi revelado. Diga amém, querido. Agora, uma pessoa que tem um dom de profecia é uma coisa, e mesmo assim, querido, se alguém chega para profetizar para você, no mínimo, ela tem que fazer 3 situações: consolar, exortar e edificar. Diga amém aí, vamos lá, vai. Que é a palavra de homem, querido. A palavra de homem é falha. E as pessoas vão atrás desses vultos aí. João aqui, ele vai fazer uma distinção entre luz e trevas. Ele vai dizer que existe o poder da palavra, né? Tanto na luz quanto nas trevas. Mas nós temos que saber ouvir a voz. Olha isso aqui, gente. João capítulo 1, verso número 4. Passa para mim, por gentileza. A vida o quê? Me ajude, ó. E a vida o quê? Verso número 5, me ajuda, vai. A luz o quê? E as trevas o quê? Não prevaleceram contra ela, querido. As trevas aqui simbolizam a obscuridade espiritual provocada pelo pecado. O homem estava nas trevas. Alguém lançou uma palavra e fez você enxergar a luz, e hoje você está em Cristo Jesus. Ou através de um pregador, ou através da oração da tua mãe. Eu não sei como é que você chegou em Jesus, mas eu sei de uma coisa: você está aqui e Jesus está iluminando você. A palavra traz a luz, querido, né? Por isso que lá em João 3,16, quando ele fala que Deus amou muito a maneira, diz que os homens não quiseram se chegar à verdade, porque a verdade os incomodava. Quem quer pecar, vai para o escuro. Geralmente, quando a gente pratica pecado, a gente quer praticar sem ninguém ver, porque já basta a nossa consciência nos acusar, que dirá de alguém nos acusar. Hoje, estou falando para um povo que não está em trevas. Você está me ouvindo em casa aí? Tem luz aí em você. Ah, mas eu sou a luz? Não, querido, não se engane. Você é só o espelho que reflete ela. Jesus é a luz em você. Tem alguém perto de você? Diga assim: Jesus é a luz que brilha em você. João, ele também, inclusive, está nos dando assim um caminho para dizer o seguinte: que quem está nas trevas está no pecado, e pecado cega. Olha Mateus 6,22.
O texto é riquíssimo, tá, gente? Quem dera que eu tivesse mais tempo. O tempo já está se esgotando. Vamos lá, Mateus 6:22. Olha o que ele vai dizer sobre a questão de trevas na vida de uma pessoa, tá? A primeira parte do teu corpo que as trevas vai tentar cegar são os olhos, tá? Vamos lá, me ajuda aqui, povo de Deus, vai. Os olhos são... Se os olhos forem bons... Mas tem a contrapartida disso daí, tá? Passa para mim, vamos lá, 23. Se porém... deu uma emboladinha, né? Cada um foi para um lado aí, mas vamos de novo, vai. Eu preciso de vocês, solta a voz, vai. Se porém os seus olhos forem maus... Portanto, eu na NA, é uma Bíblia de estudo que eu tenho, tem uma explicação para esse texto, diz o seguinte: os olhos se assemelham ao coração, na literatura judaica, tá? São uma espécie de lâmpada que revela a qualidade de vida interior dentro de uma pessoa. Então, quando ele está dizendo assim, olhos bons, é pessoa que tem visão clara. Fale comigo assim, visão o quê? Sugerem devoção leal a Deus. E olhos maus, é uma visão debilitada. Fale comigo assim, visão o quê? Me ajude. Demonstra um coração que não serve a Deus. Um coração imoral. Coração corrupto. Que hoje Deus possa iluminar e limpar nossos olhos para que eles possam enxergar. Porque não adianta ver, tem que enxergar além do que os olhos podem ver. Isso só Deus pode fazer. Você entendeu? Diga amém aí. Vamos lá, vai, ó. Agora também ele fala um pouquinho sobre o privilégio de nos tornarmos filhos de Deus. Escute. Enquanto Israel rejeitou a bênção da salvação através da obra do Calvário, Deus ofereceu a todas as pessoas, independentemente de sua raça, etnia ou língua, a oportunidade de se tornarem filhos de Deus. Não à toa. E tem esse texto de João 1,12. Olha o que ele vai dizer aqui. João 1,12. Me ajuda aqui, por gentileza. Eu preciso de vocês, tá? 12 e 13, sua linda voz. Aí você, ó. Mas deu-lhes o poder de serem feitos, a saber, verso de número 13, me ajuda, vamos lá, vai, 13, os quais nem da vontade, volta no 12, vamos lá, vai, 12, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos o quê? A saber o quê? Essa semana vi um breve relato, né? Um texto daqueles shortzinhos, né? Videozinho curto. De vez em quando eu paro lá, assisto algumas coisas, né? Porque a gente está conectado em tudo. Aí eu passei assim, tinha um jovem dizendo o seguinte, o texto era mais ou menos assim: você acredita se você quiser. Ele estava agora nesses dias na praia de Copacabana no show da Lady Gaga. E a gente vê que ele veio do mundo, né? Detalhe, era crente, desviado, estava lá. E já estava vivendo no mundo do homossexualismo. Querida, Nova Vida ama os homossexuais que venham. Serão muito bem recebidos em nome de Jesus. Agora, a prática de vida de vocês, aí é uma coisa que a gente tem que sentar e deixar Jesus trabalhar. Mas não vou entrar nessa seara não. Olhe para mim. Deus pode falar com uma pessoa no show da Lady Gaga? Só tem treva ali habitando, os demônios estão sobrevoando aquilo ali, mas Deus pode falar com um cara no show da Lady Gaga? Pode? Pode. Ele ouviu o Espírito de Deus. Eu não duvido não. Você acha que eu duvido? Deus me livre. Eu duvidar de uma pessoa? Não duvido não. Ele, no seu testemunho rápido, objetivo, ele falou o seguinte, tanto que ele diz assim no texto, né? Você acredita se você quiser. O Espírito Santo perguntou para ele no show da Lady Gaga: o que tu está fazendo aqui? É essa a multidão que eu preparei para você? Na praia de Copacabana. Sabe o que ele fez? Ele chorou, se arrependeu e voltou para a igreja dele. Ore para que fique firme em nome de Jesus. Nunca duvide de onde Deus pode tirar uma pessoa. Eu já vi o testemunho de uma pessoa que foi tirada dentro da Marquês de Sapucaí, em pleno desfile de carnaval. Deus
é Deus em qualquer lugar. Ele é o verbo, meu irmão. Ele fala onde Ele quiser. Fala com alguém aí essa manhã que está precisando ouvir a voz de Deus. Diga assim: Deus é Deus em qualquer lugar. Vamos lá, vai. Ó. É o verbo. Não faz distinção de pessoas. Salva o homem em qualquer circunstância. Talvez você diga assim: pastor, mas a minha vida hoje está atribulada. Talvez por causa do fruto das suas escolhas. Arrepende-te, volta atrás, pede perdão, pede a iluminação do Espírito Santo. Ele hoje vai iluminar você para tomar decisões importantes em nome de Jesus. Tem alguém perto de você que você ama muito? Estende a mão para ela e diga assim: ó, Deus vai te iluminar, tá? Fica tranquilo, tá? Ele vai te guiar. Você não está sozinho, não. Nós temos o privilégio de ser filho de Deus. Filho de Deus não anda perdido. Olha que interessante, João também fala sobre o seguinte: a manifestação e a habilidade do verbo, né? Ele fala assim, a frase "o verbo se fez carne" sugere então a humanização de Deus, que passou a viver entre os homens. Aí ele diz o seguinte: o termo verbo possui conotação muito mais rica e profunda do que qualquer conceito filosófico. Você sabia disso? É Deus entrando na história através do poder da sua palavra. Bota João 1, já está no 12, vai para o 14 para mim, 14, já estou terminando, tá, queridos? 14, olha só, mais uma vez eu e você, sua linda voz, vai, do 14 ao 18, vai. E o verbo e habitou, cheio de graça, e vimos a sua glória. Glória, ele falou com propriedade, né? Ele viu, muitos viram. 15, passa para mim, vamos lá, vai. João, ó, pela primeira vez, ó, ele vai fazer a citação dele mesmo, vai, ó. João, o quê? Este é aquele de quem eu dizia, ele vem, mas é mais. Para aí, só um minuto. Esse aqui nem é o João que escreveu o livro, tá? Que João é esse que está aparecendo ali escrito? Ficou claro isso? Diga amém, querido. Porque eu li aqui e já me liguei logo. Opa, esse não é o João que escreveu o livro, é o João Batista. Vai, passa para mim, vai, 16, me ajuda, vai, passa para mim. Porque graça sobre graça. Você entende o que é graça sobre graça? Você entende esse termo? Graça sobre graça? Não entende? Sabe por que você acordou hoje? Olhe para mim, por gentileza. Sabe por que você acordou hoje? Graça o quê? Sabe por que você está vivo até hoje? Sabe por que Deus te livrou da morte até hoje? Já tentou te pegar um monte de vezes, mas não consegue, porque você está debaixo da graça. Quem está debaixo da graça aqui? Conhece esse hinozinho assim, ó? Graça, graça, a mim basta a graça de meu Jesus. Você não conhece, não? Ah, tá, né? Quem não foi da Assembleia não vai lembrar, né? A graça eu achei em Jesus. A graça de Deus, né? Calma, vou parar aqui, tá, querido? A irmã até tomou um susto ali, né? Tá cochilando. Vamos lá, vai, passa para mim aí, vai. Porque a lei, a graça e a verdade, o quê? Ah, que coisa, hein? Olha só, a graça veio, a graça e a verdade vieram o quê? A lei foi dada por quem? Mas a graça veio por quem? Que coisa espetacular. Dá um amém aí, querido, ó. Você sabia que tem crente que não sabe o que é isso aqui? Não tem nem ideia. Não estuda. E aí vive enrolado, querido, né? Rodando por aí. 18, vamos lá, me ajuda, vai. Ninguém até aquele dia ninguém tinha visto a Deus, mas passou a ver através de quem? Jesus. Ah, Jesus está aqui, querida. O Deus que habitava. Olha isso aqui, gente. Eu não posso esquecer isso aqui. Você se lembra da tenda no deserto, o tabernáculo? Ela foi feita por mãos de quem?
os homens, né? E Deus habitava naquela tenda, assim, a arca e a presença de Deus. Diga amém, vamos lá, vai. Hoje, aquela tenda não tem mais significado. Hoje, Ana, você é a tenda. Terezinha, a senhora é a tenda. Deixa eu ver outro nome aqui. Carla, você é a tenda. Adriana, você é a tenda. Vitor, você é a tenda. Tem alguém lá do outro lado da rua, não sei quem é, mas essa pessoa também, se ela quiser, ela vai ser a tenda. Tem alguém perto de você? Fala, irmão, eu e você somos a tenda hoje, ó. O verbo que se fez carne hoje habita em tendas. As tendas somos nós. Lá era feita pelas mãos dos homens. Essa daqui é feita pela mão de quem? De Deus. Vamos ficar de pé em nome de Jesus.